E hoje estamos aqui para falar de plantas de áreas no Revit, que serve para você extrair sua planta de área permeável, área construída e suas devidas taxas de ocupação, índice de permeabilidade, que você precisa extrair no final de um projeto arquitetônico. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, dentro aqui do nosso template, é realmente no início do projeto você lembrar de cadastrar a área do terreno. Então, aqui na tela do computador, o exemplo que deixei modelado para vocês tem um perímetro marcando 15 por 15, simulando aqui nosso lote. E aqui no nosso template criamos um parâmetro que se chama área de terreno. E para cadastrar essa área aqui, você vai lá na aba Gerenciar, procura as informações do projeto e dentro de informações do projeto você vai achar área do terreno. Ou seja, aqui já está cadastrado 225 metros quadrados, que seria 15 por 15. Se fosse outra metragem, era só digitar, por exemplo, 300 metros quadrados e dar o OK. Isso aí vai servir para fazer os cálculos e puxar as informações para as suas tabelas diárias. Ou seja, taxa de ocupação que usa o cálculo do terreno, para dividir pela área construída, isso vai puxar diretamente dessa tabela aqui. Então esse é o primeiro passo para que as tabelas que já estão cadastradas aqui no programa, elas funcionem corretamente. Pois bem, pessoal, qual o próximo passo para a gente ter essas áreas construídas, permeável e ocupação do nosso terreno? Nós utilizamos aqui no nosso template a metodologia de 3 plantas de áreas separadas. A primeira planta vai puxar a área construída, a segunda vai fazer o cálculo da área de ocupação, que vai ser a área do nosso térreo mais os excedentes do pavimento superiores. E a última área é a área permeável, que nós vamos circular apenas as áreas que consideramos permeáveis no nosso projeto. Vindo direto para a tela aqui do nosso template, podem perceber que nosso navegador de projeto está organizado de acordo com a metodologia que a gente trabalha aqui no escritório de projeto arquitetônico, começando pela topografia, estudos de layout e entra na aba de arquitetura. Dentro da aba de arquitetura você vai ver que já tem plantas de área aqui configurada. A primeira, térreo de área construída, área de ocupação e permeável, dividido pelos níveis, Se você tem mais de um nível que deseja contabilizar área construída, como é que você cria uma planta de área nova? E aí eu vou dar essa primeira dica para vocês. Toda vista nova que você precisa criar dentro do Revit, ela fica lá em cima no navegador, na aba Vista. Então acesse a aba Vista, procura a informação Vistas de Planta e vamos ter aqui Planta de Área. Quando você clica, o Revit vai mostrar quais são os níveis que existem nesse projeto que ainda não são uma planta de área. E a primeira coisa que você tem que observar quando chega nessa aba é selecionar a categoria correta que você quer extrair a informação, porque a tabela vai puxar exatamente esse mesmo título, ou seja, se você quer uma área construída, você vem em áreas-construída e seleciona o nível que você quiser. Por exemplo, aqui não temos outros níveis configurados, mas poderíamos selecionar outro nível aqui e dar o OK. E aí ele vai pedir se o Revit cria automaticamente, eu sempre prefiro criar eu mesmo, então dou não, e essa planta nova vai ser criada para o nosso navegador de projeto. E aí a gente consegue aplicar o nosso modelo de vista de planta de área aqui na aba de propriedades, em modelo de vista, e procuramos por MB planta _arc áreas. Que assim que a gente coloca e dá o OK, ela vem e cai diretamente para o nosso navegador de projetos na aba arquitetura. Então vamos direto para a prática aqui, pessoal. Como temos um exemplo modelado, eu separei até aqui na aba de folhas, na categoria de arquitetura, uma prancha chamada memorial de áreas. E aí nessa prancha eu já arrastei as 3 vistas que a gente vai trabalhar. A de área construída, ocupação e permeável. Então veja que a gente tem aqui uma área simulada, para a gente ter como base. Mas mesmo que não exista, que vai ser o exemplo de agora, eu vou deletar, como é que a gente faz o limite da área construída? Então, na aba arquitetura, você procura pelas ferramentas de área, que vai estar vizinho à ferramenta de ambientes. O primeiro passo é fazer o limite dessa área. A gente pode selecionar ela selecionando linhas, ou então desenhando com uma linha contínua, como se fosse uma polilinha. Então, eu vou pegar essa ferramenta de linha e vou fazer manualmente para vocês verem. Então, vou contornar todo o perímetro da edificação que eu considero como área construída. Certo? Assim que eu terminei esse perímetro, a segunda etapa é fazer a identificação da área, na ferramenta de área mesmo. Então, clicamos em cima de área e trazemos aqui o identificador, que você percebe que ele vai identificar esse contorno. E só selecionar o nome correto. Aqui vai ser
área construída ou área do térreo, né? Área térreo. E vou colocar aqui. Já temos até um modelo de cores já previsto nesse template, onde aplica essa achura em volta da área construída. Então a primeira área já foi identificada, 73 metros quadrados aproximadamente. Segunda planta de área, planta de ocupação. Eu vou deletar também esses exemplos para fazer do zero com você. Então, qual é a outra dica que eu dou aqui, quando vou fazer planta de ocupação? A primeira área sempre vai ser a do térreo, então vai ser igual àquela área construída que a gente já fez. As demais áreas vão ser das áreas excedentes, que a gente utiliza a ferramenta de subjacência, que eu vou mostrar, para poder identificar qual a parte da edificação do lado de cima está ultrapassando o limite da construção. Então, para fazer essa nova planta de uma forma rápida, você pode simplesmente entrar na outra planta, selecionar a linha, né? Passar o mouse em cima da linha e selecionar o tab uma vez. Clicar para selecionar o perímetro e você consegue dar um Ctrl C. Depois vem na planta de área de ocupação e dá Ctrl Shift V, que ele vai colar esse limite no mesmo lugar que foi colocado lá na planta de área construída. Uma vez feito isso, é só a gente vir identificar essa área também. Então procuramos aqui área térreo. E para ver a área de cima do pavimento, a gente vem em propriedades. Em subjacência que está nenhum, a gente seleciona pavimento 1. E aí a gente vê que tem esse pedacinho de edificação aqui. Podemos vir selecionar o limite de área e contornar essa parte da edificação que está ultrapassando. E aqui identificamos essa área com o nome de área excedente, que já está configurado inclusive aqui nas nossas propriedades. Então a área excedente já está aqui. E aí eu trouxe essas plantas para a prancha porque aqui embaixo eu já coloquei as tabelas que já estão criadas no nosso template. Então veja que a área permeável que a gente não fez, mas já está aqui uma tabela. A área de ocupação é a soma, né, daquela metragem com a área excedente. Ele já dá a porcentagem em relação ao lote. E a área construída, né? Percebam que esse processo é simples, né, resumido em 3 plantas e você vai contornar manualmente esse perímetro e identificar a área, assim como fazemos na ferramenta de ambiente também. E por último aqui a gente deixou o exemplo da planta de área permeável. Então vamos considerar que a área permeável vai ser toda essa área que está fora dessa edificação exemplo que fizemos aqui. Podemos usar a mesma metodologia de dar o Ctrl Shift V do limite de área e utilizar apenas um limite de área novo para delimitar até onde vai essa área de grama. Entenderam que aquela área que nós contornamos por fora vai ser utilizada para subtrair a edificação. Então, simplesmente pegando um identificador de área e selecionando a área permeável grama, colocando nesse perímetro, você vê que a gente consegue ter essa identificação de área permeável de 142 metros aproximadamente. E automaticamente ele vai estar somando com esse, então por isso eu vou deletar. Automaticamente temos nessa tabela de área permeável os 142 metros sendo computáveis. E a taxa de permeabilidade, assim como taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento é feito baseado na área que a gente acabou de informar através das plantas de área e o cálculo da área do terreno que informamos lá na aba Gerenciar e Informações de Projeto. Vendo isso, pessoal, é assim que a gente extrai as informações de áreas dos nossos projetos arquitetônicos. Espero que tenha gostado da dica e continue acompanhando o nosso canal por aqui.